Esse com certeza foi o assunto assim mais solicitado por vocês. Todas as vezes que eu abri caixinha, perguntei o que vocês querem que eu fale no YouTube. Vício por doce, compulsão por doce, ansiedade doce. Então chegou o momento, vem cá que a gente vai falar sobre vícios por doces, como controlar. Mas não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal, deixar seu like, ativar o sininho, fazer todo aquele combo que eu sempre peço para vocês, porque isso me ajuda a crescer aqui no canal, me ajuda a chegar esse conteúdo em mais pessoas e também me seguir lá no Instagram. Se você está chegando aqui no YouTube pela primeira vez, eu tenho um Instagram super movimentado, então passe lá também e acompanhe meus conteúdos, que eu faço tudo com muito carinho para vocês. Ai, gente, doce é bom demais, né? Eu também amo doce, é gostoso mesmo. Mas e aí, como lidar, né? Eu sempre falo que a gente tem que olhar do ponto de vista comportamental e fisiológico. Então, falando primeiro no sentido assim fisiológico, no sentido físico, o que é que nos traria um desejo, um impulso, uma vontade de comer doce? Primeiro ponto, uma saúde intestinal que não tá legal. Tanto pelo sentido de que as bactérias intestinais, elas interferem no nosso paladar. Então, se você tem bactérias intestinais em desequilíbrio, né, uma microbiota em desequilíbrio, você pode sim ter uma compulsão alimentar por alimentos específicos, como também pelo fato de que nosso intestino, ele é responsável por processos inflamatórios, por fornecer nutrientes e por possibilitar que a gente produza um hormônio, provavelmente já conhecido de vocês, que é a serotonina. A serotonina é um neurotransmissor, um hormônio mensageiro que traz a sensação de bem-estar, de tá tudo bem, de felicidade, né? De tudo bem, tô de boa. Quando a gente come um doce, normalmente essa serotonina ela é estimulada. Só que é um estímulo muito fugaz, então normalmente é um estímulo rápido. E aquela sensação é tão boa que a gente busca mais doce. Então, quando você tem baixa produção de serotonina, você acaba tendo um impulso maior pelo consumo de doce, porque está faltando aquele hormônio no seu corpo, está faltando aquela sensação de bem-estar que poderia ser intrínseca, né, produzida já naturalmente pelo corpo. Então, o intestino ele é capaz de fornecer os nutrientes necessários para a produção de serotonina, que aí a gente vai pensar em complexo B, magnésio, triptofano, que é um dos principais precursores de serotonina. Então, muitas vezes, quando a gente está com vontade de comer doce, é uma falta de serotonina, é um problema que vem desde o intestino. E também um dos recursos que a gente pode usar é buscar outras formas de produzir serotonina, porque não é só comendo que a gente tem estímulo de serotonina. A serotonina, ela tá presente no nosso corpo toda vez que a gente sente prazer. Então, namorar, dançar, fazer atividade física, buscar lazeres que te dê prazer, né? Buscar formas de sentir prazer que não sejam prejudiciais para a sua saúde, como o caso de uma compulsão por doce. Então, esse é um ponto. Acho que é o primeiro ponto, né? Pensar em produção de serotonina, pensar em saúde intestinal. Outra coisa que eu não posso deixar de falar, resistência à insulina. Então, se esse açúcar ele não é muito bem metabolizado pelo seu corpo, é como se ele estivesse ali, mas ele não estivesse sendo metabolizado, é natural que o corpo fique pedindo mais e mais e mais. Então, resistência à insulina, um mau funcionamento do hormônio insulina, uma má captação de glicose também, pode ser um dos motivos para você estar sempre com esse paladar buscando pelo doce. Aqui no canal tem um vídeo sobre resistência à insulina, sobre dieta low carb, que é uma das estratégias que a gente usa para modular a insulina. Então corre lá no histórico. Vou deixar aqui o link também na descrição para você dar uma olhadinha nesse conteúdo também. Deficiência de nutrientes. Lembra que eu falei que a serotonina ela precisa de vários nutrientes? Na verdade, o nosso corpo, para estar em equilíbrio, precisa de vários nutrientes. Sabe aquela história de todo excesso esconde uma falta? Então, se você tem compulsão por alimentos específicos, está faltando alguma coisa. Tanto no sentido emocional, quanto no sentido físico, né, que é o que a gente está falando aqui. Então, vitaminas como vitamina D, ômega 3, magnésio, complexo B, cromo, são nutrientes que podem estar em falta, né, estar em desequilíbrio, o próprio zinco, que acabam fazendo com que você tenha um desejo, uma vontade de comer doce em busca de algo que está faltando. Ponto importante, pense na quantidade de fibra e proteína da sua dieta. É isso mesmo. Ponto importante é o ajuste de fibra e proteína na dieta. O triptofano é um aminoácido presente nas proteínas, então se você tem uma alimentação muito rica em carboidrato refinado, eu vejo isso um padrão de alguns pacientes, come muito carboidrato refinado, pão, biscoito, macarrão, aquela dieta bem branquela, bem sem cor, e aí acaba comendo muito carboidrato, pouca proteína, você acaba tendo pouco fornecimento de nutrientes para produzir
hormônios como a serotonina, pouco aporte de triptofano, pouca saciedade, porque esses alimentos não dão saciedade. Então, a quantidade de proteína e de fibra é o que vai te deixar bem alimentado. Não confunda fome com vontade de comer doce. Então, essa é uma coisa que tem que estar muito clara, assim, para você, quais são os seus impulsos, quais são os seus desejos, o que realmente você está precisando naquele momento. E é importante que a gente saiba dizer não para nós mesmos. Então, depois de adulto, não tem mais mamãe e papai para dizer não. Então, é a gente que tem que se frear e dizer não, não é o momento, não é agora. Fazer combinados com você mesmo. Eu mesma faço um monte de combinado comigo. Então, determinado doce que eu gosto muito, não vou comer toda semana, não vou comer todo dia. Eu vou comer em um momento específico que eu vou combinar comigo mesmo o momento de comer. Porque senão a gente fica flexibilizando demais e a gente não pode também ficar se mimando muito, passando muito pela mão a mão na cabeça, né? Então tem que saber dizer não, tem que saber os momentos de comer um doce, você não precisa tirar o doce completamente da sua vida, mas gradativamente reduzindo, com certeza no dia a dia vai ser uma coisa que vai te ajudar, porque o açúcar ele é um alimento inflamatório, é um alimento que não tem valor nutricional que agregue, né, algo importante assim para sua saúde. Normalmente o açúcar ele vem agregado de outros alimentos, como farinha de trigo, margarina, né, dependendo da preparação de doce. É um alimento que gera uma má digestão, então a gente tende a ficar mais distendido, tende a ficar sonolento depois que ingere. Então é um alimento que não precisa estar no nosso dia a dia, ele pode estar pontualmente em momentos que realmente valem a pena, para aquele doce maravilhoso, para aquele momento que realmente você entenda que vai valer a pena você abrir a exceção. E agora vamos falar do aspecto comportamental. Eu vou deixar aqui 7 dicas, na verdade, são 8 dicas do que você pode fazer, né, em relação ao comportamento que vai te deixar mais livre do doce. A primeira coisa é a ansiedade e estresse. A gente sente mais vontade de comer doce, sente mais vontade de comer alimentos específicos, de sentir prazer na comida quando você não está tendo alguma necessidade sua bem atendida em algum outro setor. Então você está se sentindo exausto, você não está tendo férias, você tem uma rotina exaustiva, uma rotina que te suga muito, você fica procurando recompensas, você fica procurando sentir prazer em algum momento do seu dia, já que o seu dia não te gera essa sensação de prazer, né? Então manejo de estresse e ansiedade com certeza é um ponto importante de ser observado. Segunda dica, mudança de paladar. Vocês já ouviram falar provavelmente em paladar infantil, né? Então, se você está o tempo inteiro ali comendo M&M's, jujuba, balinha, você sempre vai estar muito viciado naquele alimento. Quanto mais doce a gente expõe o nosso paladar, mais doce a gente vai querer. Então, acho que a primeira coisa, e acho que já até minha outra dica, troque esses doces por doces mais saudáveis. Então, se você faz parte da galera que come doces muito infantis, cheio de química, mais industrializado, cheio de corante, tá na hora, até mesmo antes de tirar totalmente, de você começar a comer doce mais de adulto, né? Um chocolate mais amargo, uma fruta desidratada, uma tâmara, uma ameixa seca. Vai ser muito melhor você consumir algo mais natural, uma fruta, um bolinho feito em casa, um doce feito em casa por você, né, com ingredientes mais saudáveis, do que você está consumindo doces que são doces muito industrializados, um pirulito, por exemplo. Então você precisa estimular a mudança desse paladar através do hábito, né? Então é força de vontade, porque as nossas papilas gustativas, elas mudam com frequência. Então elas vão querer o que você costuma oferecer. Então se você sempre oferece muito doce, é natural que o seu paladar queira muito doce. Então vai fazendo essa limpeza aí de refrigerante, de coisas muito doces, porque senão você vai estar sempre preso, sempre agarrado a essa sensação de querer doce. Outra dica é exercício físico. Então, eu tinha falado aqui que a atividade física é uma forma de sentir prazer, é uma forma de fazer um manejo de estresse, extravasar a energia, melhorar seu padrão hormonal, controlar a sua ansiedade e, consequentemente, fazer com que você recorra menos ao doce. Então, o exercício físico faz parte do tratamento de todas as doenças, de muitos desequilíbrios no nosso corpo. Eu sempre indico por aqui exercício físico e, nesse caso, não seria diferente. Pratiquem atividade física, suem, gastem energia, com certeza a vida vai ficar muito melhor. Gente, durmam bem, procurem cuidar da qualidade do sono de vocês, a quantidade de horas suficiente, um sono de qualidade. Os estudos já são muito claros, as evidências científicas já são óbvias e a gente percebe isso no nosso dia a dia. Quando a gente não dorme bem, além de diversos prejuízos, o nosso apetite ele fica completamente comprometido. Então a gente fica em busca de alimentos específicos, a gente fica com mais apetite, mais compulsivo, né? Querendo comer as paredes e querendo comer mais doce e até mais carboidrato muitas vezes. Então cuidem do sono, né? Um estilo de vida saudável vai te deixar
com o corpo em mais equilíbrio. Consequentemente, você vai ter impulsos mais controlados. Controle o índice glicêmico dos alimentos. Então, se você consome o tempo inteiro carboidratos refinados, alimentos com poucas fibras, faz muitos lanchinhos, aquele perfil beliscador, né? Alimentos que são absorvidos com muita rapidez, que fornecem glicose de uma maneira muito rápida, inevitavelmente você vai estar buscando mais doce, querendo mais doce também. Então, quando a gente controla melhor o índice glicêmico dos alimentos, a gente tem um melhor equilíbrio hormonal e, consequentemente, um apetite mais estável, menor compulsão por doce e, consequentemente, menos vontade de comer açúcar. Penúltima dica. Suplementos, você não precisa fazer isso sozinho, você pode ter algum recurso ali para te ajudar. Triptofano, GABA, alguns fitoterápicos como Garcinia cambogia, magnésio, ômega 3, vitamina D. Existem vários nutrientes que estão relacionados à diminuição de apetite, a um equilíbrio orgânico e, consequentemente, menor vício por doce. E, por fim, mas não menos importante, se distraia, busque um lazer, busque ter prazer no seu dia a dia, né? Eu já tinha falado isso, mas é importante a gente ter isso em mente, que a nossa rotina, ela não pode nos atropelar diariamente, porque senão a gente fica, quando tem uma brecha ali, quando tem um fim de semana, quando você relaxa, você só pensa em comer, né? Só pensa em comer, todo o seu prazer está relacionado à comida. Então, o cérebro ele já vai sendo condicionado àquilo ali. Então, você tem que ter outros prazeres na sua vida que não seja só comer. Não se contentem com o uso de medicamentos, né? A gente viu na pandemia agora muita gente que acabou precisando de uso de medicamentos, medicamentos antidepressivos, medicamentos de controle de ansiedade, de transtorno de ansiedade. Então, o medicamento ele pode ser usado, mas ele não é o único recurso, né? Ele é, na verdade, acho que o último recurso. Quando você tenta estratégias de mudança de hábitos, de mudança de estilo de vida e não consegue, às vezes é necessário um medicamento, mas existem muita coisa para fazer antes disso e muita coisa para associar o uso de medicamentos. Então, o vício por doce, ele é uma condição que tem que ser olhada de maneira comportamental. Muitas coisas no nosso comportamento, no nosso estilo de vida pode ser mudada em prol de menor dependência de comer açúcar e também situações fisiológicas, situações orgânicas que levam o nosso corpo a buscar o doce porque tem alguma coisa ali, normalmente, que está em falta. Então, compartilhem esse vídeo com as formiguinhas de plantão. Um beijo para vocês e até a próxima!